O prudente vê o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Provérbios 22, versículo 3. E se eu te dissesse que essa mulher próxima a você já montou um tabuleiro inteiro para te derrubar, movendo as peças com precisão, e você já conhece cada jogada? Quantas vezes alguém confundiu sua bondade com ingenuidade, sem imaginar que sua intuição fortalecida e seu autoconhecimento estavam lendo o jogo em silêncio? Hoje, vamos destrinchar a trama oculta, entender como a batalha espiritual se infiltrou na sua vida e por que a proteção divina sempre esteve um passo à frente. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e este vídeo é para quem se recusa a viver enganado. Você vai aprender a identificar sinais invisíveis, bloquear ataques disfarçados de gentileza e transformar cada tentativa de queda em crescimento espiritual, superação de desafios e resiliência emocional. Está pronto para enxergar o que poucos conseguem? Então já se inscreva agora no canal e fortaleça essa comunidade de escolhidos. Aqui você nunca caminha sozinho, e o conhecimento que vamos compartilhar hoje pode ser a chave para mudar toda a sua jornada espiritual. Há quem olhe para a sua paciência e a confunda com fraqueza. Pessoas assim acreditam que a sua escuta atenta e o seu cuidado são sinais de ingenuidade. O que elas não percebem é que enquanto elas falam, você lê a energia por trás das palavras. Um escolhido não se guia apenas pelo que vê, mas pelo que discerne espiritualmente. É nessa profundidade que mora a verdadeira proteção divina. O traidor observa seu jeito calmo e acredita que você não percebe as sutis mudanças ao redor. Ele não entende que seu autoconhecimento te permite identificar até o mais leve desvio no comportamento. Você sente quando algo não está alinhado, mesmo que ninguém diga nada. Sua intuição fortalecida capta cada microexpressão e cada pausa carregada de intenção. Isso não é sensibilidade comum, é discernimento treinado pela experiência. Quando a trama começa a se formar, o inimigo acredita que tem controle sobre a narrativa. Ele se esquece de que você já viu esse padrão antes, em outros rostos, em outras histórias. O crescimento espiritual te ensinou a não reagir na primeira provocação. Você aprendeu a usar o silêncio como observatório, não como submissão. E isso desmonta qualquer ilusão de vantagem. As pessoas que conspiram contra você não percebem que suas tentativas de manipulação já foram identificadas. Cada ato calculado é registrado, não para vingança, mas para estratégia. Sua resiliência emocional permite que você mantenha a compostura enquanto recolhe cada peça desse quebra-cabeça. E quando tudo se revela, não há como refutar a verdade. Entender que a sua bondade não é fraqueza é o primeiro passo para virar o jogo. É a chave que transforma o que parecia ser um ataque inevitável em mais uma lição na sua jornada espiritual. E quem subestimou isso logo, percebe que jogou o jogo errado contra a pessoa errada. Ficar em silêncio não é se calar por medo. É escolher com sabedoria quando e como agir. Muitas vezes, a melhor forma de lidar com um ataque é permitir que ele se complete por inteiro. Isso garante que a máscara caia sem que você precise tocá-la. O silêncio, nesse caso, é um aliado da proteção divina e não um sinal de passividade. O conspirador espera sua reação imediata, pois ela serviria para inverter a narrativa. Quando você se mantém sereno, ele perde a chance de manipular a situação. Essa escolha exige resiliência emocional e profundo autoconhecimento. Você entende que expor a mentira cedo demais pode dar ao mentiroso a vantagem de negar e se vitimizar. Enquanto o outro age movido pela pressa de te derrubar, você analisa cada movimento. Essa postura reflete crescimento espiritual e introspecção. Sua atenção não está apenas nos gestos, mas na energia que eles carregam. E isso te dá a vantagem de enxergar conexões que o outro nunca imaginou que seriam perceptíveis. Seu silêncio se torna uma armadilha sutil. Quanto mais tempo passa, mais o enganador se expõe. Cada nova ação que ele toma reforça a própria culpa. E quando você finalmente fala, não há espaço para contestação. Essa fala é certeira porque vem acompanhada de provas
padrões e revelações que ele não pode apagar. Por isso, nesse tipo de batalha espiritual, o silêncio não é vazio. Ele é a sala onde se guardam as armas invisíveis, que no tempo certo mudam o rumo da história. E quando você decide o acelás, a vitória é limpa, clara e inquestionável. O erro de muitos é planejar seu ataque baseado no que você foi, não no que você é. O traidor acredita que vai encontrar aquela versão antiga de você que aceitava migalhas para se sentir amado, mas ele não percebe que o tempo e a dor lapidaram sua força. Hoje, seu propósito maior e seu crescimento espiritual te blindam contra velhos padrões. Quando alguém tenta usar seu passado contra você, está cometendo um engano fatal. Essa pessoa não percebe que as feridas antigas se tornaram portais de sabedoria. O que antes te derrubava, hoje serve como sinal de alerta. Seu autoconhecimento te impede de cair na mesma cilada. Essa armadilha baseada em informações antigas não tem efeito sobre quem já passou pelo processo de transformação. Suas reações mudaram, suas prioridades mudaram. A resiliência emocional que você construiu é invisível aos olhos de quem só enxerga a superfície. O conspirador espera encontrar um coração frágil, mas encontra uma fortaleza espiritual. Ele tenta acionar gatilhos antigos, mas descobre que eles já não estão conectados a nada. O que um dia foi vulnerabilidade se transformou em discernimento e força. Essa é a maior ironia. O inimigo usa armas enferrujadas acreditando que ainda funcionam, e quando descobre que você não é mais o mesmo, já é tarde demais para criar uma nova estratégia. Os traidores estudam suas fraquezas conhecidas. Eles lembram das vezes em que você confiou rápido demais, perdoou sem critério ou se calou para evitar conflitos. Usam isso como munição, acreditando que sua reação será previsível. Mas esquecem que a verdadeira força está nas partes de você que eles nunca exploraram. Enquanto eles se concentravam no que sabiam, você investia em introspecção e autoconhecimento, alimentava sua fé, fortalecia sua intuição e caminhava com propósito. Essa preparação silenciosa se tornou sua defesa mais poderosa. O inimigo espera encontrar a mesma reação de sempre, mas você responde com calma, discernimento e clareza. Essa resposta quebra o roteiro planejado e revela que ele nunca te conheceu de verdade. Sua vitória vem justamente do que eles subestimaram. O que não foi estudado por eles se transformou na paika-chave para virar o jogo. E nesse momento, a batalha espiritual muda de lado, pois a estratégia dele se desfaz diante da sua luz. Essa dinâmica é a prova de que, na jornada espiritual, a proteção mais forte vem do invisível. Aquilo que só você e Deus sabem se torna o recurso que nenhum inimigo consegue neutralizar. Se até aqui essa mensagem falou direto ao seu coração e você sente que esse conteúdo está ajudando na sua jornada espiritual, você pode apoiar para que ele continue chegando a mais pessoas. É simples. Logo abaixo do vídeo, clique na opção Valeu e escolha o valor com que deseja contribuir. Esse gesto fortalece o canal, mantém nossa missão viva e nos permite trazer mais mensagens de fé, inspiração e crescimento espiritual. E se você acha que já entendeu tudo sobre os ataques que enfrentou, espere até ouvir a próxima parte, onde vamos revelar o que está por trás daquilo que parecia apenas uma trama humana. Há momentos em que a batalha que enfrentamos não é contra carne e sangue. O rosto pode ser familiar, mas a origem do ataque vem de algo muito mais profundo. Você percebe que há um padrão, uma coordenação invisível, uma sequência de eventos que não podem ser apenas coincidência. É aí que a sua intuição fortalecida te mostra que existe uma rede espiritual por trás da situação. Esse discernimento é fruto de crescimento espiritual e comunhão constante com Deus. Você começa a identificar as influências que agem sobre certas pessoas, levando-as a agir de formas que nem elas mesmas compreendem. A raiva ou inveja que te atingem não são apenas emoções humanas, mas flechas disparadas em uma guerra invisível. Quando você para de olhar apenas para o mensageiro e começa a analisar a origem da mensagem, tudo muda. Você entende que essa é uma batalha espiritual e que precisa de armas espirituais para vencê-la. A oração, a leitura da palavra e a vigilância se tornam escudos e espadas
nessa guerra. O inimigo se desestabiliza quando percebe que você não reage na carne, mas no espírito. Isso desmonta planos, corta alianças ocultas e bloqueia estratégias de destruição. O que antes parecia um ataque pessoal se revela como parte de uma guerra muito maior. Essa percepção não apenas protege, mas te coloca um passo à frente. Você não luta contra pessoas, mas contra as forças que as movem. E nesse nível de entendimento, a proteção divina se torna ainda mais evidente e ativa. Algumas armadilhas são tão bem montadas que parecem impossíveis de evitar. Cada gesto, cada palavra, cada cenário é ensaiado para te conduzir a um resultado previsível. Mas quando o Espírito Santo já revelou a trama, antes mesmo dela começar, você observa tudo com outra postura. Você assiste a peça sabendo o final. Essa revelação antecipada é uma das maiores provas da proteção divina na vida de um escolhido. Ela vem em forma de sonhos, sinais sutis ou aquela sensação profunda de que algo não está certo. E mesmo sem provas visíveis, você confia na direção que Deus está te dando. Enquanto os outros acreditam estar te enganando, você já está um passo à frente. Você se afasta emocionalmente, preserva sua paz e permite que a encenação continue até se tornar insustentável. Essa é a paciência estratégica que o crescimento espiritual desenvolve. No momento certo, a verdade surge por si mesma, sem que você precise implorar para ser ouvido. Os próprios atos dos envolvidos se tornam testemunhas contra eles. É a justiça acontecendo diante dos olhos de todos quando Deus coloca o roteiro nas suas mãos. Antes da apresentação, não há medo. Há apenas a certeza de que nenhuma trama humana pode superar o que já foi escrito no céu sobre a sua vida. Em certos momentos, a melhor forma de neutralizar um perigo é observá-lo de perto, permitir que ele se revele completamente antes de agir. Isso exige autocontrole, paciência e a clareza de saber que não é o tempo da reação, mas da observação. Enquanto o outro acredita estar te conduzindo à derrota, você registra cada detalhe. Essa calma não é fruto de passividade, mas de introspecção e resiliência emocional. Você sabe que a pressa pode atrapalhar a vitória. O momento exato de agir é guiado por discernimento. Um escolhido não ataca no calor da emoção, mas no ponto em que a ação é definitiva e incontestável. É como cortar uma raiz para impedir que o problema volte a crescer. Esse ato não é movido por vingança, mas por propósito maior. É proteger o que Deus te confiou e preservar sua paz. A ação precisa é o resultado de muito silêncio e análise. E quando o movimento final acontece, o inimigo não tem tempo de se defender. Ele percebe tarde demais que sua confiança excessiva foi justamente o que abriu caminho para sua própria queda. Existe um limite entre ser bondoso e ser cúmplice. Muitas vezes, a sua gentileza e desejo de manter a paz acabam servindo de cobertura para atitudes erradas. Você guarda silêncio, evita expor e pensa estar protegendo a todos. Mas no fundo, está apenas alimentando a continuidade do erro. A jornada espiritual ensina que a verdade precisa ser dita, mesmo que doa, e que a verdadeira paz não se constrói com silêncio sobre injustiças, mas com a luz que expõe as trevas. Esse é um ponto de virada na vida de quem é escolhida. Quando você decide não mais proteger aquilo que está errado, muda o equilíbrio de forças. O manipulador perde o escudo que usava para se esconder e é forçado a lidar com as consequências. Esse ato exige coragem e fé. A proteção divina não te cobre para esconder erros, mas para sustentar a verdade. E ao tomar essa postura, você percebe que muitas conexões se rompem, mas outras, mais puras, se formam. É um filtro espiritual que redefine quem está ao seu lado. No momento em que a bondade se alia à verdade, ela deixa de ser fraqueza e se torna força. É assim que se vence a batalha espiritual, que tenta calar a voz dos que carregam luz. Quando alguém quer te desestabilizar, o objetivo raramente é apenas te ferir. Muitas vezes, a meta é provocar uma reação que possa ser usada contra você, distorcida e apresentada como prova de que você é o problema. Eles cutucam feridas antigas,
relembram ofensas passadas e usam palavras calculadas para tentar arrancar uma explosão emocional. O que eles não esperavam é que sua resiliência emocional tivesse se tornado tão sólida a ponto de ignorar a provocação. Sua calma não é indiferença, é força controlada. Ao reagir, você retira a única arma que eles achavam possuir, e isso transforma toda a narrativa. O conspirador imaginava que você ficaria abalado, perderia a compostura e mostraria sinais de fraqueza. Em vez disso, sua introspecção e seu autoconhecimento te guiaram para uma postura inabalável. Essa serenidade não é natural para todos, mas em quem já percorreu um caminho de crescimento espiritual, ela se torna um reflexo da maturidade. Cada tentativa de provocação se torna apenas mais um tijolo na construção do desmascaramento deles. E quanto mais você mantém o controle, mais eles perdem o próprio equilíbrio. Sua resposta não foi um grito, mas um silêncio que ecoou mais alto que qualquer palavra. Essa ausência de reação revelou mais sobre eles do que qualquer acusação que você pudesse fazer. Os observadores começaram a notar a diferença entre quem ataca e quem mantém a paz, e perceberam que a proteção divina age de forma silenciosa, mas profundamente eficaz. Quando você não cai no jogo deles, o próprio jogo perde o sentido. Essa postura não vem de orgulho, mas de entendimento de que certas batalhas não merecem ser travadas no campo emocional. Você escolheu lutar no espírito, onde a vitória não depende de volume de voz, mas de alinhamento com um propósito maior. Essa é uma lição que transforma completamente a forma como você encara os conflitos. E cada vez que se mantém sereno, você expõe a raiz da manipulação. O resultado é inevitável. A máscara cai. Eles, que buscavam te expor, acabam revelando a si mesmos. E o mais impressionante é que isso acontece sem que você precise levantar um dedo. Sua vitória vem do fato de que, em vez de se tornar o personagem da história deles, você permitiu que eles se afundassem no próprio roteiro. Existem momentos em que tudo parece alinhado contra você. Os detalhes, as circunstâncias e até o tempo das coisas conspiram para formar um cenário de derrota. Essa sensação é real, pois o plano foi, de fato, cuidadosamente elaborado. Mas o que os conspiradores ignoram é que no meio da encenação, Deus intervém e muda a história. É a reviravolta que transforma a tragédia anunciada em testemunho de vitória. E não há como barrar o que já foi escrito no céu. O que estava programado para ser sua queda se transforma em trampolim para o seu crescimento espiritual. As portas que eles tentaram fechar se abrem de forma ainda mais ampla. As pessoas que se afastaram de você começam a perceber que a narrativa contra você não se sustenta. E tudo isso acontece sem esforço humano, porque é o próprio Deus quem reposiciona cada peça no tabuleiro. Essa mudança de enredo não é coincidência, é proteção divina em ação, revelando que nenhum plano humano tem poder de apagar o propósito maior sobre a sua vida. Enquanto eles investiam tempo para te ver cair, você estava sendo preparado para se levantar com mais força. E essa preparação silenciosa se tornou sua vantagem. Os que esperavam ver lágrimas encontram um sorriso confiante. Aqueles que queriam assistir à sua ruína assistem à sua elevação. Isso frustra completamente o ego deles, porque perceber que não tem controle sobre o resultado é uma derrota maior do que perder a própria batalha. E essa frustração corrói mais rápido do que qualquer palavra que você pudesse dizer. A grande lição é que, mesmo no meio do caos, é possível confiar que a mão de Deus está no controle. Quando Ele decide mudar o final, não importa quem escreveu o começo. E isso é algo que os inimigos não conseguem aceitar, porque retira deles o poder de decidir o desfecho. Nem sempre a nossa presença em uma situação difícil é para sermos as vítimas. Muitas vezes Deus nos coloca ali como testemunhas para enxergar o que outros não veriam. Você foi colocado no centro do conflito, não para ser esmagado, mas para ver com clareza tudo o que estava escondido. Essa missão exige coragem e intuição fortalecida, pois nem sempre o que se vê é o que realmente está acontecendo. Enquanto eles pensavam estar te ferindo, você estava recolhendo informações preciosas. Cada detalhe, cada silêncio, cada olhar se tornava parte do quadro que Deus queria te mostrar. E essa visão não é para satisfação pessoal,
mas para cumprir um propósito maior que envolve justiça, restauração e libertação. A proteção divina não apenas te guardou do dano, mas manteve sua mente lúcida para que você pudesse compreender o padrão de ações e intenções. Essa clareza é uma arma poderosa, porque impede que você seja manipulado novamente da mesma forma. E mais, ela te permite ajudar outros a não caírem nos mesmos enganos. O inimigo subestima o poder de um observador silencioso. Eles esperavam que você estivesse ocupado demais, reagindo à dor, para perceber o que realmente acontecia. Mas sua resiliência emocional e sua postura de introspecção te mantiveram no controle da narrativa. No final, você não saiu apenas ileso, mas fortalecido, carregando não mágoa, mas sabedoria. E essa sabedoria, quando compartilhada, se transforma em ferramenta de libertação para muitos. Há algo profundamente desarmador em sorrir diante de uma tentativa de destruição. Esse sorriso não vem de ignorância, mas de confiança. Ele carrega a certeza de que, apesar da encenação à sua volta, o final já foi garantido pela proteção divina. E isso deixa o inimigo desconcertado, porque a reação esperada era medo, não paz. Esse sorriso é fruto de crescimento espiritual e de autoconhecimento. Ele mostra que você reconhece a trama, mas não se deixa consumir por ela. É a expressão visível de uma fé que sabe que nenhum ataque é maior do que o propósito maior que Deus estabeleceu para a sua vida. Enquanto eles esperam ver lágrimas, encontram serenidade. Isso o confunde, irrita e desestabiliza. A raiva deles não vem apenas do fracasso do plano, mas do fato de que você se manteve inteiro, luminoso e até gentil no meio do caos. O sorriso se torna uma mensagem silenciosa de vitória. Ele diz: eu vi, eu sei, e mesmo assim, continuo em paz. É a forma mais poderosa de mostrar que a batalha espiritual já foi vencida antes mesmo de começar. Esse gesto simples se transforma em um ato de guerra espiritual. E quando o inimigo entende isso, ele percebe que não está apenas diante de uma pessoa, mas diante de um escolhido, que já entendeu onde está a verdadeira fonte de força. O espírito sente antes dos olhos verem, muito antes das palavras e dos atos. Algo no ar se altera. É uma mudança sutil, quase imperceptível, mas para quem vive uma jornada espiritual atenta, ela é clara como o dia. Uma conversa que perde o calor, um olhar que desvia, um silêncio que já não é confortável. A intuição fortalecida acende um alerta interno, avisando que algo foi rompido. Essa percepção não é paranoia, é discernimento afiado pelo tempo. Quando você percebe essa mudança, começa a se proteger emocionalmente, reduz a entrega, observa mais e fala menos. É um processo de introspecção e autoconhecimento que impede que o golpe seja devastador. Você entende que o afastamento já começou no coração do outro e que o que vem depois é apenas a materialização do que já estava decidido. A proteção divina se manifesta exatamente aí, ao te preparar para não ser pego desprevenido. O rompimento não chega como um terremoto, mas como um pôr do sol que você já estava vendo se aproximar. E isso te dá tempo para ajustar seus passos e suas emoções. Essa sensibilidade espiritual te permite lidar com a traição sem a explosão que os outros esperam. Você não reage de forma impulsiva porque já processou a perda internamente. Sua calma não é frieza, mas fruto de resiliência emocional construída ao longo do tempo. No fim, essa leitura antecipada é um dos maiores presentes de Deus. Ele te dá a chance de se afastar da tempestade antes que ela te atinja por completo, preservando sua paz e fortalecendo seu espírito para o que virá. O que torna a queda deles mais amarga é que estavam convictos da vitória. Passaram dias e noites alimentando a ideia de que você seria destruído. Confiaram tanto no plano que quase puderam saborear a sua derrota antes mesmo de ela acontecer. Mas se esqueceram de que o propósito maior sobre a vida de um escolhido não pode ser apagado por estratégias humanas. Quando viram a armadilha desmoronar, não compreenderam de imediato como era possível que tudo estivesse alinhado para o seu fracasso e ainda assim você permanecesse de pé. A resposta está na proteção divina, que age nos detalhes invisíveis
e reverte situações impossíveis. Essa frustração se transforma em raiva, pois perceber que todo o investimento em mentiras e manipulações foi em vão é difícil de engolir. Eles queriam controlar o enredo, mas se esqueceram que Deus é o verdadeiro autor da história. E isso não é algo que o ego humano suporta com facilidade. Enquanto eles planejavam sua queda, você se fortalecia em silêncio, alimentava a fé, praticava o autoconhecimento e cultivava uma paz que não poderia ser roubada. O que eles interpretaram como distração era, na verdade, crescimento espiritual. O mais curioso é que cada tentativa falha se transforma em mais uma prova pública de que você está debaixo de um chamado. E isso incomoda porque confirma que independentemente do ataque, a vitória já está garantida no céu, antes de se manifestar na terra. A verdadeira grandeza não está em devolver na mesma moeda. Muitos esperam que, depois de sobreviver a um ataque, você busque vingança. Mas o crescimento espiritual te mostra que gastar energia com revanche é desperdiçar o presente que Deus te deu. Vencer sem sujar as mãos é a resposta mais alta que você pode dar. Quando você escolhe não retaliar, a narrativa deles perde força. O manipulador precisa de conflito para se alimentar. Sem ele, seu teatro perde público. E é exatamente isso que acontece quando você opta por seguir seu propósito maior e deixar a justiça nas mãos de Deus. A proteção divina não se limita a impedir o ataque, ela também te preserva de se tornar aquilo que você combate. A paz que você mantém é uma demonstração de poder, porque mostra que seu valor não está em provar nada a ninguém, mas em permanecer firme no seu chamado. Essa decisão também é estratégica. Ao não reagir com raiva, você impede que o inimigo tenha material para distorcer a história. Sua serenidade é a prova viva de que você não foi abalado. É um silêncio que fala mais alto do que qualquer acusação. E no fim, você percebe que a vitória sem revanche é muito mais doce. Ela não depende de aplausos, mas da certeza íntima de que você cumpriu a missão com dignidade, deixando que a luz faça o trabalho que a escuridão não pode impedir. Quando você passa por uma batalha espiritual e sai dela não apenas ileso, mas mais forte, algo poderoso acontece. Sua vida se torna uma prova viva de que Deus cumpre suas promessas. Você deixa de ser apenas alguém que superou desafios e passa a ser um testemunho ambulante do que a proteção divina é capaz de fazer. Isso incomoda quem tentou te destruir, porque cada passo seu é um lembrete do fracasso deles. Cada conquista sua é como uma luz que expõe as sombras onde eles tentaram esconder suas ações. E não há como apagar esse brilho, porque ele não vem de você, mas do propósito maior que te sustenta. Sua postura inspira outros que estão passando por lutas semelhantes. O crescimento espiritual que você alcançou não é apenas para o seu benefício, mas para que outros vejam que é possível vencer sem se perder no processo. É um chamado para se manter firme e confiar na justiça de Deus. E isso cria um efeito em cadeia. Quanto mais você vive com autenticidade e fé, mais pessoas começam a despertar para a própria força. Sua história se torna uma semente de esperança para quem pensava estar sozinho. No final, essa é a maior vitória. Não apenas sobreviver ao ataque, mas transformar a dor em inspiração e o sofrimento em um farol que guia outros na escuridão. Chegar até aqui é prova de que você não está apenas sobrevivendo, está se tornando alguém que o inimigo nunca conseguirá derrubar. Cada tentativa contra você serviu para fortalecer sua intuição fortalecida, ampliar seu autoconhecimento e consolidar o seu crescimento espiritual. Essa é a essência de ser um escolhido, transformar cada golpe em combustível para um salto ainda maior. A dor se converte em sabedoria, e a sabedoria se torna proteção para você e para todos que caminham ao seu lado. E agora, você precisa se perguntar o que vai fazer com esse conhecimento. Vai continuar permitindo que outros armem contra você em silêncio? Ou vai aplicar cada princípio que compartilhamos aqui para virar o jogo? Sua batalha espiritual não é apenas sobre sobreviver, mas sobre avançar com clareza e propósito. Deus já te mostrou que está contigo e que há um propósito maior, guiando cada passo, mesmo
quando o cenário parece contrário, esse é o momento de se posicionar. Sua história pode e vai inspirar outros que estão passando pela mesma pressão. E aqui, na comunidade O Despertar dos Escolhidos, você encontra um espaço seguro para crescer, compartilhar e se fortalecer. É hora de usar sua voz e sua luz, porque o mundo precisa ver que a vitória é para quem permanece firme na fé. Então eu quero que você comente aqui abaixo o que mais falou com você neste vídeo. Compartilhe sua experiência, porque seu testemunho pode ser a resposta que alguém está pedindo em oração. Já se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que fortalecem seu espírito e te preparam para vencer qualquer desafio. E se este conteúdo tocou sua vida, clique na opção Valeu abaixo do vídeo e escolha o valor com que deseja apoiar para que possamos manter e ampliar esse trabalho. Você acha que já viu todas as formas de ataque que podem vir contra um escolhido? Espere até entender o próximo passo dessa revelação, porque o que vamos expor no próximo vídeo pode mudar para sempre a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor.